Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Francisco Sancler Neto e hoje parei aqui rapidinho nos bastidores do curso Top 10 de Processo Civil para poder gravar aí para você as questões do TRF da 4ª Região, a prova ocorrida aí no dia 4/8 de 2019, o TRF da 4ª Região. Vamos analisar rapidamente as questões, só para você ver aí quais são os assuntos que estão sendo cobrados em prova, tá bom? Solta na tela, Latino, a primeira questão que apareceu aí, ó, no TRF da 4ª Região, dizia que João, domiciliado em São Paulo, pretende ajuizar uma ação contra Antônio, domiciliado em Salvador. Ação para postular a declaração de uma propriedade de automóvel, que foi licenciado no município de Aracaju, e se acha na posse de Ricardo, que tem domicílio em Manaus. Nesse caso, segundo as regras de competência previstas no Código de Processo Civil, a ação deverá. Vem aqui comigo, Latino. Primeira coisa que você tem que fazer é organizar. Então aqui, João pretende ajuizar uma ação contra Antônio. Então João é o autor. Antônio aqui, ó, vai ser o réu. Tem que organizar. Na prova tem que fazer assim. João vai ser o réu. Então Antônio, autor, João, réu. João mora onde? João mora em SP. E o Antônio, que é o réu, mora em Salvador. Beleza. Ação para postular a declaração de propriedade automóvel que foi licenciado no município de Aracaju. E se acha na posse de Ricardo. Então, Ricardo é o camarada que tem a posse. E Ricardo, ele mora em Manaus. Ricardo mora em Manaus. Então, você já deu uma organizada rápida. E a pergunta é o seguinte. Nesse caso, segundo as regras de competência previstas no Código de Processo Civil, a ação será proposta. Você que é meu aluno sabe, eu sempre te dou dicas, macetes para fazer a prova. Se você não lembra, não sabe as regras de competência, prevista lá entre o artigo 46 e 53 do Código, marca domicílio do réu. A maioria das competências do Código de Processo Civil são no domicílio do réu. Então, se você está na dúvida, não entende de competência, não lembra as regras de competência, professor, tem exceções? Tem. Por exemplo, se é uma ação imobiliária, né, vai ser no foro de domicílio, no foro de local do bem imóvel. Mas aí são exceções. Vamos na regra do jogo. A regra do jogo é, eu vou propor ação no foro de domicílio do réu. Quem é o réu aqui? Antônio, que mora onde? Salvador. Então, nosso gabarito aqui será a alternativa B de bola, Salvador. Está lá no artigo 46 do Código de Processo Civil, é a fundamentação legal. E qual é o nosso objetivo aqui nesse vídeo? Descobrir os artigos mais cobrados em prova, para deixar esses artigos grifados. Então grifa aí no teu código o artigo 46, porque recentemente foi cobrado nessa prova, tá bom? E está na dúvida, marca domicílio do réu. Vamos à próxima questão, Latino? Solta na tela aí. É uma questão que cobrou sobre os juizados especiais da Justiça Federal, tá? Uma questão aí que cobra a Lei 10.259. Você que vai fazer para a prova de tribunais estaduais, essa lei não é cobrada, mas a 9.099 sim. Então, mesmo que você vá fazer a prova do TJ, é importante ficar ligado aí, ficar ciente sobre essa lei. A pergunta é o seguinte, é correto afirmar, 1. Serão regidos pela Lei 10.259 e a elas serão aplicadas a 9.099, que dispõe de juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Estadual. Na verdade, a alternativa está dizendo que não se aplica, né? Serão regidos pela Lei 10.259 e a eles não se aplica a 9.099. Está errado. Porque logo no início da Lei 9.099 de 95, diz que a Lei dos Juizados Especiais Cíveis se aplica também nos juizados federais. Então a primeira alternativa está errada. Deixa na tela aí, Latino. Alternativa B diz que compete ao Juizado Especial Cível da Justiça Federal processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor máximo de 40 salários mínimos. Também está errado, porque na Justiça Federal, os juizados especiais da Justiça Federal, o teto não são 40 salários mínimos, são 60 salários mínimos. A alternativa C diz que as autarquias e fundações podem ser parte no Juizado Especial Cível da Justiça Federal, como autoras. É errado, não pode como autoras e somente como parte ré. D. No foro onde estiver instalada a vara do Juizado Especial Cível da Justiça Federal,
a sua competência é relativa. Errado. Juizado especial cível, a competência é absoluta, não é relativa. Alternativa E diz: excluem-se da competência do juizado cível da Justiça Federal as ações que tenham por objeto anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, certo? Salvo de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal. É o nosso gabarito aí. Alternativa E, tá? Se você quiser anotar a fundamentação, a primeira está errada com base no artigo 1º da Lei 9.099. Vocês que vão fazer a prova do TJ, é muito importante conhecer essa lei, 9.099. A segunda está errada pelo artigo 3º. A alternativa C está errada pelo artigo 6º. A D, pelo parágrafo 3º do artigo 3º. E aí, tem fundamento lá no parágrafo 1º, tá bom? Deixa na tela, Latino. Vamos à próxima questão, cobrada aí no TRF da 4ª Região. André ajuizou uma ação de cobrança contra Reinaldo e Letícia, demandando o pagamento de aluguéis de um imóvel que lhes havia alocado, mediante contrato verbal. Em sua contestação, Reinaldo nega a existência de locação, argumentando que o imóvel lhe havia sido cedido incomodado. Por sua vez, na contestação de Letícia, ela admite a existência da locação, sustentando que ela e Reinaldo, seu irmão, deixaram de pagar os aluguéis por conta de dificuldades financeiras. Nesse caso, dada a existência do litisconsórcio passivo, a confissão de Letícia quanto à existência da locação é... Volta aqui comigo, rapidinho, Latino. É mais uma questão que você teria que organizar a sua prova lá. É uma questão que trata do assunto litisconsórcio. Mas você vai ter que identificar primeiro as partes. André, então eu tenho aqui autor, André. Réu, eu tenho 2 réus aqui. Eu tenho o Reinaldo e eu tenho Letícia. Reinaldo provavelmente tem o advogado X e Letícia é o advogado Y. Por que nós estamos identificando isso? Porque Reinaldo está com uma tese defensiva e Letícia está com outra, beleza? Vamos analisar agora qual é o mérito, qual é a pretensão aqui, qual é o objeto dessa ação. Objeto é um contrato verbal. Era isso que você tinha que fazer lá na prova. É um contrato verbal de aluguel. Contrato verbal de aluguel. E aí o André está ajuizando essa ação de cobrança contra Reinaldo e Letícia, demandando o pagamento de aluguel que lhe havia alocado mediante um contrato verbal. Vamos analisar primeiro a contestação de Reinaldo. Reinaldo está falando o seguinte, ó, não existe contrato verbal de locação. Na verdade, o contrato é de comodato. Eu, particularmente, se fosse advogado de Reinaldo, faria o mesmo. O ônus da prova incumbe ao autor. É a André que tem que trazer a prova. Não é o réu que tem que produzir a prova. O artigo 373 do CPC diz que incumbe ao autor provar, né, o fato constitutivo do teu direito. Então, se o contrato é verbal, não tem nada escrito. Então, o advogado de Reinaldo parece ser muito bom. Falou, ó, tem contrato nenhum não. Era um comodato. Comodato é título gratuito. Reinaldo não deve nada para André. Pelo contrário, Reinaldo fez benfeitoria lá. André que tem que pagar Reinaldo. Então, gostei muito do advogado de Reinaldo. Letícia, diferente. A Letícia falou, olha, realmente existe o contrato e nós não pagamos por dificuldades financeiras. Então, a tese de Letícia é outra. O que que nós temos aqui? Nós temos um litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo. Quando estivermos diante desse litisconsórcio passivo, nós vamos ter que analisar. Esse litisconsórcio, ele é necessário? Ele é facultativo? Ele é simples? Ele é unitário? A questão aqui, ela quer saber se ele é simples ou unitário. Então, o que nós vamos ter que fazer? Lembrar, qual é a regra do jogo? O litisconsórcio, ele pode ser simples, olha que questão fácil, ou unitário. Ele pode ser simples ou unitário. Qual é a diferença do litisconsórcio simples para o litisconsórcio unitário? No litisconsórcio simples, a sentença ela é divisível. O exemplo que eu sempre dou nas aulas é do uso capião, do artigo 246, parágrafo 3º.
O artigo 246, parágrafo 3º do CPC, trata de uma hipótese de litisconsórcio necessário, porém simples. Ele é necessário porque se você quer usucapir a sua casa, você tem lá a casa 1, você quer usucapir ela, tem que citar os vizinhos. Então tem que citar o vizinho 2, o vizinho 3 e o vizinho 4. O que é litisconsórcio simples? É quando a sentença ela é divisível. Por exemplo, aqui no caso do usucapião, 1 invadiu a casa de 3, e invadiu a casa de 4, mas não invadiu a casa de 2. Então essa sentença aqui vai ser diferente de 2 e de 3 e 4, concorda? Então esse litisconsórcio ele é simples, ele é divisível. Já no litisconsórcio unitário, ele é indivisível. Eu tenho que ter a mesma sentença, o mesmo efeito da sentença para ambas as partes. O grande exemplo dos manuais de processo civil é quando o Ministério Público, o MP, ele pede anulação do casamento de João e Maria. Tem como o juiz falar assim, João está casado com Maria, mas Maria não está com João. Não tem como. Por quê? Porque aquele litisconsórcio, ele é unitário. A natureza da sentença é indivisível. É uma sentença com o mesmo efeito para ambas as partes. Vamos voltar no caso. André processou Reinaldo e Letícia, que moram no mesmo apartamento, que ou celebraram o mesmo contrato ou não. Tem como o juiz falar assim, Letícia fez o contrato e Reinaldo não? Não tem. Tem como o juiz falar assim, Reinaldo sai e Letícia fica? Não tem. Então esse litisconsórcio aqui é o quê? Unitário. Do problema apresentado no TRF aí. Ele é um litisconsórcio unitário. E qual é a regra do jogo? No litisconsórcio, as partes serão consideradas adversárias. Em regra é assim. As partes elas têm advogado próprio, elas são consideradas adversárias. E no litisconsórcio unitário, a defesa de um não pode prejudicar a do outro. Pode apenas beneficiar, mas não pode prejudicar. Então a defesa de um não pode prejudicar a do outro. Então não tem sentido, por exemplo, se Reinaldo contrata um dos melhores advogados que existe e Letícia contrata o pior, o advogado de Letícia prejudicar o melhor advogado. Concorda? Não teria sentido isso. Então se a Letícia está falando que ela tem contrato sim e que não pagou porque está inadimplente, não pode prejudicar a tese defensiva de Reinaldo. Só pode prejudicar quem? A ela mesma. Tá bom? Então, a questão pergunta solta na tela, Latino. E aqui eu estou resumindo, não é uma aula de litisconsórcio. Se você quiser assistir uma aula de litisconsórcio, tem lá no top 10 processo civil, aqui é o resumo. E a pergunta diz assim, nesse caso, dado a existência do litisconsórcio passivo, a confissão de Letícia quanto à existência da locação, 1. Faz prova apenas contra ela. Letícia, é o gabarito. Volta comigo. Só ela, Letícia, que pode se prejudicar. Agora, se fosse uma tese defensiva, por exemplo, a de Reinaldo pode beneficiar a Letícia. A de Reinaldo pode. Se o juiz falar, não tem contrato, não teve e-mail, está desconfiado que é comodato, até pelas conversas no WhatsApp que vocês trocaram. Aí beneficia a Letícia. Não pode prejudicar, tá bom? Então, um gabarito bem tranquilo aí dessa prova. Alternativa A. Solta na tela, Latino, fundamentação aí, artigo 117 do CPC. Os litisconsórcios serão considerados em suas relações como parte adversa, como litigantes distintos. Essa é a regra do jogo, exceto nesse litisconsórcio, no unitário. Caso que os atos e as omissões de um não prejudicarão dos outros. Não pode prejudicar o outro, pode apenas beneficiar. Temos mais uma questão, aparece na tela aí, do TRF, da 4ª Região, dizendo que Patrícia ajuizou uma ação indenizatória contra a União, sem examinar a prova produzida, nem apreciar nenhum dos fundamentos deduzidos na contestação, o juiz pronunciou de ofício a prescrição, extinguindo o processo por meio de sentença, contra a qual não foi interposto nenhum recurso no prazo legal, nesse caso, a sentença. Então volta aqui, Latino. Vamos apagar esse probleminha aqui da questão anterior. Aqui é uma questão que trata aí de prescrição. A regra do novo CPC está no artigo 4º. A regra do novo CPC é o juiz tem que analisar o mérito. Essa é a regra do novo CPC. Então, no novo CPC, a prescrição e a decadência passam a ser condições de análise de mérito. Isso está previsto no artigo 487.
inciso 2º do CPC, prescrição e decadência no novo CPC é com mérito, Então, e é matéria de ordem pública. Ou seja, se é matéria de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício. Mas, em relação à prescrição e à decadência, você tem que tomar cuidado com uma coisa. A regra aqui é o seguinte. O processo civil começa com a petição inicial. Depois nós vamos ter uma distribuição. Depois eu tenho conclusão, juízo de admissibilidade. Tenho aqui uma citação mais uma intimação. Audiência de conciliação. Contesta. Apresenta aqui uma réplica. Entra na fase de saneamento e organização. E se não tiver AIJ, eu tenho uma sentença. Esse é o procedimento comum do CPC. Se o juiz, no início do processo, verifica uma prescrição, ele dá uma sentença de improcedência do pedido. Isso no início do processo. Está lá no artigo 332. Nesse caso, se ele verifica uma prescrição no início do processo, qual é a regra do jogo? Não precisa ouvir o réu. O contraditório ele se torna inútil. Então, no início do processo, o juiz verifica uma prescrição, ele dá uma sentença de improcedência liminar do pedido. Tranquilo? Mas aqui já houve contestação. Então, provavelmente, o juiz verificou aqui. Ó. Se ele verificou uma prescrição aqui, o artigo 487, parágrafo único, diz que ele tem que ouvir ambas as partes. Então, em regra, se o juiz verifica uma prescrição no curso do processo, ele tem que ouvir ambas as partes. Mas a questão não me perguntou isso. Se tem que ouvir ou não tem que ouvir. A única coisa que a questão está perguntando é que se ele de ofício está afirmando, ele pode de ofício? Pode. Até ensino para os alunos, se você está na dúvida se o juiz pode ou não pode, marca que pode. Então ele não está querendo saber se o juiz ouviu ou se o juiz tem que ouvir. Ele só está querendo saber, essa decisão é com ou sem mérito? Então diz aqui a pergunta, solta na tela aí, Latino. Nesse caso, a sentença 1. Importou em resolução do mérito? Certo. Fazendo coisa julgada formal? Errado, porque a coisa julgada é material. Alternativa B. Importou em resolução do mérito? Certo. Fazendo coisa julgada material. É o gabarito da questão. Alternativa B. Faz coisa julgada material. Volta aqui rapidinho, Latino. O que é a coisa julgada material? Ele vai dar uma sentença e a sentença que transitou em julgado, ela vai ser imutável, indiscutível e irrecorrível. Está lá no artigo 502 do CPC. O que é uma coisa julgada material? São 3 Is. São 3 Is. Imutável, indiscutível e irrecorrível. Então o gabarito da questão, solta na tela aí, Latino. O gabarito da questão é a alternativa B de bola, tá bom? Artigo 487, inciso 2º, muito fácil aí para sua prova, prescrição e decadência no novo CPC é com mérito. Deixa aí na tela, Latino, temos mais uma questão aí do TRF da 4ª Região, Rodolfo, ajuizou a ação contra Felipe, versando o litígio sobre direito indisponível, devidamente citado, o réu não ofereceu contestação no prazo legal, tornando-se revel. Nesse caso, a revelia. 1. Volta aqui comigo, Latino. Petição inicial, distribuição, conclusão, juízo de admissibilidade, citação, conciliação, contestação, réplica, saneamento, sentença. O que é a revelia? De acordo com o CPC, revelia é a ausência de contestação. Revelia. Então, revelia é quando o réu não contesta. Se o réu não apresenta a contestação, ele é revel. E a revelia possui 2 efeitos. Primeiro, ela vai presumir que os argumentos alegados pelo autor são verdadeiros. Presunção relativa. Então, a revelia tem 2 efeitos. Material, presume-se que os argumentos narrados pelo autor são verdadeiros, e ela tem um efeito processual, que está no artigo 355 do CPC. Se o réu é revel, o processo civil autoriza ao juiz dar uma sentença. Então, a revelia produz 2 efeitos, materiais e processuais. Materiais, presume-se que o autor está alegando, é verdadeiro. Processual, autoriza o juiz a dar uma sentença. Só tem que tomar cuidado com o artigo 345. Artigo 345 do CPC. Existem casos
em que mesmo o réu sendo revel, mesmo ele sendo revel, o que é revelia? Ausência de contestação. Mesmo o réu sendo revel, não vão se aplicar os efeitos da revelia. Por exemplo, se o direito for indisponível. Isso acontece muito quando a gente processa a prefeitura, o Estado, a União. Você processa a prefeitura e a prefeitura não contesta. Aí o juiz bota assim, latino, decreto a revelia da prefeitura, todavia faz seus efeitos. Por quê? Você já deve ter estudado no direito administrativo o princípio da indisponibilidade. Em regra, não todos, mas em regra, os direitos, o direito público, né, ele é um direito o quê? Indisponível. Então existem casos em que, apesar da revelia, apesar da ausência de contestação, não vão se aplicar os efeitos. O réu é revel? É, só não vão se aplicar os efeitos. Primeiro caso, já falamos aqui, se o direito é indisponível. Segundo caso, se o autor, não sei se está na ordem, tá? Do 345, eu lembro que são 4 casos e falo aqui para você. Se o autor não traz nos autos a prova constitutiva do seu direito, ele quer despejar ela do apartamento, só que não trouxe o contrato de locação, não trouxe o RGI no nome dele, não trouxe a notificação cobrando o aluguel. Então, se o autor não apresenta a prova na inicial constitutiva do direito alegado, não vai se aplicar os efeitos da revelia. Ah, o réu é revel. Ele é. Só não vai se aplicar os efeitos da revelia. A terceira hipótese é quando tem litisconsórcio. Tendo litisconsórcio e um deles contestou, e a contestação vai ser boa para os demais, vai aproveitar os demais, nesse caso se afasta os efeitos da revelia. E por fim, se o juiz ele não se convence dos argumentos do autor. Se os argumentos do autor não são verossímeis, afasta os efeitos da revelia. Tá bom? Beleza? Então o que é revelia? É ausência de contestação. Mas cuidado que em alguns casos, mesmo o réu sendo revel, ou seja, não contestando, não vão se aplicar os efeitos da revelia. Vamos ver essa questão do TRF aí, latino. Solta na tela rapidinho. Rodolfo ajuizou uma ação contra Felipe, versando litígio sobre direito indisponível, devidamente citado, o réu não contestou. Então, se ele não contestou, ele é revel. Nesse caso, pergunta a banca. A revelia impõe que o pedido seja julgado procedente. Errado. Existem diversos casos em que o réu revel ganha a ação. B. Torna precluso o direito de produzir provas. Errado. O artigo 349 do CPC permite, autoriza ao réu revel produzir provas. Alternativa C diz que veda a interposição de recurso contra a sentença. Errado. O réu revel ele pode recorrer de uma sentença, ele chega no processo e pega o processo no estado que se encontra. D. Impede o réu de intervir no processo. Errado. Ele pode até produzir provas. E. Não enseja a presunção de veracidade das alegações de fatos formuladas pelo autor. É o gabarito. Não enseja por quê? Porque o direito é indisponível. Então, nosso gabarito aqui é a alternativa E, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, voltando aqui, latino, nós vamos ficando por aqui rapidinho. Eu corrigi rapidamente, perdoe até aqui ter sido um pouco acelerado, mas só para a gente saber o que caiu aí no TRF da 4ª região, para que você possa ficar sempre atualizado e ver as questões mais cobradas em prova, tá bom? Espero você aí no curso Top 10 de Processo Civil e também nos nossos debates aí no Facebook. Um grande abraço e até a próxima.